Terça-feira, 9 de outubro, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Com o projeto que ratifica a privatização das distribuidoras da Eletrobras no Norte e Nordeste, trabalhadores do setor se mobilizam no Senado Federal aqui em Brasília. O objetivo é barrar a proposta. Ameaçado pela extrema-direita, 13º salário movimenta mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. Jair Bolsonaro ignora direitos das crianças e diz que ECA tem de ser rasgado. Sindicato dos Químicos do ABC completa 80 anos de luta e resistência. A extrema pobreza cresceu em todo o Brasil nos últimos 4 anos e quase dobrou o número de famílias na miséria, especialmente na região Nordeste. Levantamento da consultoria Tendência mostra que dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, 25 tiveram aumento da miséria. São consideradas de extrema pobreza famílias com renda por pessoa abaixo de R$ 85. Em 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome, um documento que mostra os países que têm mais de 5% da população ingerindo menos calorias que o mínimo recomendável. Agora, o país está a um passo de retornar à lista, diga-se em tom bem claro, vergonhosa. Mais de meio século depois de ter sido conquistado, o 13º salário corre o risco de desaparecer. É que esse direito dos brasileiros é ameaçado por conservadores. Um estudo do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostra que o 13º tem um papel fundamental na economia. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Uma olhadinha aqui, outra ali, mas a verdade é que a movimentação na porta das lojas ainda está bem fraca. A situação deve melhorar daqui a 2 meses, quando cerca de 84 milhões de trabalhadores e aposentados pelo INSS vão receber o 13º salário. A maioria usa o benefício para quitar as dívidas atrasadas. É o caso do Felipe, que é segurança. Sempre para pagar o que está atrasado, que sempre atrasa alguma coisa, a gente vai lá e corrige para no ano que vem atrasar tudo de novo e corrigir mais uma vez. É só para dar um respiro. Tem aqueles que pretendem guardar o dinheiro para as despesas do começo de ano. Geralmente para pagar as contas que vêm em janeiro, fevereiro, aí junta um monte de coisa e você vai, uma válvula de escape é o 13º. Por mais que seja descontado todos os meses, mas é uma poupança, querendo ou não, que a gente vai ter lá no fim. Só que esse direito do trabalhador está ameaçado pela candidatura de extrema-direita, que quer acabar com o 13º salário. Demonstra o espírito, vamos dizer assim, de alguns, no sentido de fazer mais um estrago na economia e na legislação trabalhista. Já não basta o que fizeram no ano passado, com uma nova legislação trabalhista, tirando direitos importantes e tentando sufocar o mundo sindical. O 13º salário é um salário que é nosso direito, claro, por obrigação, e é um ótimo benefício em prol do trabalhador. Além de ser um alívio nas contas dos brasileiros, esse dinheiro também ajuda a aquecer o comércio. O comércio depende muito do 13º para manter-se e para fazer com que a quantidade de empregos, que nessa época até cresce, possa continuar. Então, 13º não é só uma bonificação natalina. 13º significa um elemento fundamental para a economia do nosso país. Para se ter uma ideia, de acordo com o último levantamento do DIEESE, ainda no fim do ano passado, o 13º salário foi responsável por movimentar mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. O que representa aproximadamente 3% do PIB. A produção da indústria também aumenta em decorrência do 13º. Então é muito comum o trabalhador usar o 13º para dar entrada na compra de um automóvel, dar entrada na compra de uma motocicleta, né? Então ele tem um efeito dinâmico na economia que é muito positivo e já a gente vive isso há muitas décadas, né? Vamos continuar de forma unida, conscientizando
a todos os trabalhadores e trabalhadoras da necessidade efetiva dessa consciência de possibilidades reais de quererem acabar com o pouco que está restando dos nossos direitos trabalhistas. Com 65 mil votos, o youtuber Luiz Miranda elegeu-se deputado federal pelo Distrito Federal. O detalhe é que ele viveu os últimos 4 anos em Miami, nos Estados Unidos, e ficou conhecido na internet com vídeos mostrando como um brasileiro pode se dar bem em solo americano. Miranda, eleito pelo DEM, diz ter acumulado 30 milhões de reais atuando como corretor de imóveis nos Estados Unidos. Mas ele não é o único milionário a chegar ao Congresso. Longe disso, levantamento do Tribunal Superior Eleitoral mostra que acabam de ser eleitos 241 políticos com patrimônio superior a 1 milhão de reais. O número corresponde a quase metade de todos os deputados federais. O Congresso Nacional reabriu as portas hoje em Brasília. Na pauta de votações, a privatização da Eletrobras, medida que trabalhadores do setor tentam reverter. A reportagem é de Welson Kalinowski. O objetivo dos eletricitários é derrubar o projeto de lei 77 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que, se aprovado no plenário do Senado, vai confirmar o processo de privatização das 6 distribuidoras controladas pela Eletrobras nas regiões norte e nordeste do país. A proposta em pauta nesta semana foi aprovada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura, antes da pausa para as eleições, mas houve a inclusão de emendas que podem obrigar o retorno do texto para a Câmara dos Deputados. Está retirando a distribuidora do Amazonas do Programa Nacional de Desestatização e, com isso, ela ficaria impossibilitada de seguir no processo de privatização. A retirada da distribuidora do Amazonas do processo de desestatização seria o caminho para travar a privatização das companhias de energia de Roraima, Rondônia, Acre e Piauí, que já foram a leilão. A venda da distribuidora de Alagoas aguarda decisão judicial. Para os eletricitários, a entrega do setor representa um grande risco à soberania e demais ataques às comunidades tradicionais que seriam impactadas pelas negociações. Você pega a importância do Piauí, de Alagoas para o Nordeste, de Rondônia, de Roraima para o país, né? A questão da biodiversidade, os cursos d'água, as populações ribeirinhas, todas elas já estão impactadas diretamente por esse processo de privatização. Segundo as entidades, a privatização das distribuidoras no Norte e Nordeste vai elevar em muito o custo da energia. E em algumas regiões, a população sequer terá acesso à eletricidade. Veja o estado do Amazonas, o estado de Rondônia, Roraima, onde a população maior é de indígenas, e o Acre, você não vai ter acesso. Em pleno século nós vivemos, não vai ter condições de ter. Você vai voltar a ter lampião, na Amazônia, como a gente chama, vai ter acesso à luz através de lamparina, porque não tem como chegar e não tem como ter isso. Hoje você tem uma perda alta das distribuidoras. Por quê? Porque o interesse público está acima do interesse da lógica do capital, que é lucro. 4 jovens foram mortos pela polícia militar na favela do Areião, na zona oeste da capital paulista. A PM alega que houve troca de tiros, mas parentes dos adolescentes dizem que eles foram mortos após terem se rendido. A versão da polícia é que os meninos, com idades entre 15 e 17 anos, tinham roubado um carro e foram mortos após perseguição. A prima de um dos garotos diz que, na verdade, os policiais deram tiros contra a própria viatura para forjar o tiroteio. A cultura do ódio, propagada por um candidato à presidência, tem feito vítimas em todo o país. Em Teresina, no Piauí, um jovem é espancado sob gritos de comunista. Em Pernambuco, jornalista é agredida e ameaçada de estupro. No caso mais grave, um mestre capoeirista de Pernambuco foi morto com 12 facadas após declarar apoio a Haddad. Veja a análise do comentarista político José Lopes Feijó. Das ameaças nas redes sociais, do método de tentar desqualificar os adversários, os seguidores do candidato do PSL à presidência da República, contaminados pelo discurso do ódio e do preconceito que o candidato propaga, estão partindo agora para a violência física, como aconteceu na Itália fascista e na Alemanha
nazista. Em Teresina, no Piauí, um jovem foi espancado por um grupo de seguidores do candidato porque estava com uma camiseta vermelha. No Recife, uma jornalista do Jornal do Comércio, ao sair do seu local de votação, foi agredida por 2 homens, ferida, ameaçada de estupro, e um deles estava com a camisa do candidato. No Rio de Janeiro, a irmã de Marielle Franco, andando com a sua filha para ir ao trabalho, perto de um shopping, foi ferozmente agredida verbalmente, xingada, ameaçada por um grupo de homens, todos uniformizados com a camiseta do candidato. Infelizmente, esse tipo de comportamento intolerante provoca a sua primeira vítima fatal. Moaca Tendê, mestre de capoeira, compositor, pessoa ligada à cultura da Bahia, liderança negra, foi assassinado com 12 facadas pelas costas por um eleitor do candidato do PSL, que confessou que o crime era político e que matou o capoeirista porque este discordava da candidatura e dos pensamentos do candidato do PSL. Este clima de ódio, este clima de preconceito que vai se alastrando pela sociedade precisa ser detido, sob pena de todos pagarmos um preço muito alto com esta cultura da violência, do preconceito, do ódio que sai do simples discordar para a violência física e a tentativa de eliminação daqueles com os quais não concordam. É grave o risco que a democracia corre no Brasil. É muito grave. Se esta onda não for detida, muitos vão chorar uma imensa quantidade de vítimas por conta do ódio, do preconceito, da intolerância. O Brasil, a sociedade brasileira, não merece isso. É preciso deter esta onda. É preciso restabelecer a democracia e o Estado de Direito. Eu queria fazer uma pequena correção. A gente disse que o capoeirista era de Pernambuco, na verdade é da Bahia. Continuando, o seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma? É só entrar no facebook.com/redetvt, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, mande aqui para o seu jornal. O número é 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. Depois do intervalo, deputados que apoiaram a reforma da Previdência não conseguiram se reeleger. Você vai ver já já. Não tá, não. Olá, gente, boa noite. A gente está aqui de volta para ler alguns comentarinhos de vocês. Só lembrando que a Ana Flávia provavelmente volte amanhã, tá bom? A gente vai ler então o comentário da Liv Malaquias. São Paulo retirar o 13º salário... Não, a Liv Malaquias é de Minas Gerais. Ela diz, retirar o 13º salário é um grande tiro no pé dos comerciantes. Se os comerciantes votarem em Bolsonaro, estarão se matando. A Marlene Horta, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Acorda, trabalhador brasileiro. Joel Bandeiras. Hoje em dia, para ser eleito, não basta ter boas ideias para ajudar o povo. Tem que ser oportunista e popular no YouTube. E o Newton Nascimento comenta. Como é que chegamos nesse abismo? A teologia da prosperidade deve ter a ver com isso, aliado ao individualismo e a uma competitividade extrema. A gente volta daqui a pouquinho.
16 anos depois de deixar o governo, com o fim do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB vive a maior crise de sua história. Em São Paulo, o Diretório Municipal decidiu expulsar Alberto Goldman, um dos fundadores do partido e ex-governador paulista, e mais 16 filiados. A alegação é de que, ainda no primeiro turno das eleições, o grupo abandonou as candidaturas de João Dória ao governo de São Paulo e de Geraldo Alckmin ao Planalto. A reação de Goldman foi de que no PSDB não tem ninguém com a condição moral de expulsá-lo. O Sindicato dos Químicos do ABC completou ontem 80 anos. E essa história de lutas e conquistas necessita hoje, mais do que nunca, ser lembrada. Em tempos de retrocesso de direitos, as lições do passado são a chave para o futuro da classe trabalhadora. Confira a reportagem. Para se defender da força patronal das empresas químicas do ABC, em outubro de 1938, trabalhadores fundaram o Sindicato dos Operários em Produtos Químicos e Similares. Se hoje a gente tem essa situação que nós estamos trabalhando para que não vote de degradação, imagine há 80 anos atrás a situação dos trabalhadores dentro de uma indústria química. Todas as dificuldades, salários baixos, condições de trabalho insalubres, penosas, era a queixa dos trabalhadores. Em 1959, o sindicato comandou uma greve memorável para a categoria. Os trabalhadores na Ródia pararam por quase um mês por aumento salarial. Essa greve de 59, por exemplo, também ajudou no estufim das 240 horas de abono, que era o tal do 13º salário também. Nos anos do golpe de 64, dirigentes foram perseguidos, torturados e até mortos. Nas décadas seguintes, o sindicato foi tomado por dirigentes cooptados pelo patronato. Só em 1982, a entidade foi retomada pelos trabalhadores, conta o pesquisador. Estava no mundo de pelego. Então, na realidade, pessoal mais comprometido com o patronato, ou seja, muitos RHs tinham o sindicato aqui na manga de colete, como diziam na época. Nestes 80 anos de vida, o presidente do sindicato lembra várias conquistas, como o turno de 6 horas e a implantação de 5 turnos diários, antes eram 4. Ele também destaca a participação na fundação da Central Única dos Trabalhadores. A primeira sede da CUT foi lá na avenida, ali no Jardim, numa casa próxima ao prédio do nosso sindicato, no mesmo terreno. E também a primeira reunião da Central Única dos Trabalhadores ocorreu no prédio do nosso sindicato. Com tanta história de luta, resistência e conquistas, esse período que vivemos preocupa os químicos, porque é tempo de novamente lutar e resistir para não retroceder. Nós não temos outra alternativa, senão, e os trabalhadores não têm, do que resistir. Nós queremos emprego e direito, e muito mais. Dos 23 integrantes da comissão que votaram a favor da reforma da Previdência, apenas 5 conseguiram se reeleger. O fracasso mais retumbante foi de Darcísio Peronde, do MDB gaúcho, um dos porta-vozes da tropa de choque de Temer. Na mesma comissão da Câmara, dos 14 deputados que votaram contra a reforma, 10 conseguiram se reeleger. Sobre a eleição brasileira, a gente vai conversar hoje com a socióloga Fátima Pacheco Jordão. Boa noite, Fátima. Obrigado por ter vindo. Boa noite. Eu que agradeço. O que a senhora viu de mais interessante, de mais importante nessa eleição? Bom, é uma eleição muito diferenciada em relação ao que já passou. Primeiro, é uma eleição muito clara do ponto de vista dos antagonismos que estão postos para agora o segundo turno. Os candidatos têm perfis claramente antagônicos e diferenciados. De um lado, o Bolsonaro com eleitorado de classe média e classe alta e Haddad com eleitorado de classe média e segmentos de trabalhadores e de menor renda. Um antagonismo muito claro do ponto de vista ideológico, programático. Então, ficou uma eleição mais do que democrática, ela ficou pedagógica, não só num processo bastante tranquilo eleitoral, de certa maneira, mas contendo este novo conteúdo ideológico, programático e também do ponto de vista
praticamente de uma definição de segundo turno que contém um novo antagonismo, que este sim é inédito em termos eleitorais, que é a questão de gênero, de sexo. O eleitorado Bolsonaro contém uma minoria de mulheres. As mulheres rejeitaram este candidato pela história, pela programa, ideologia, etc. E um candidato mais aberto do ponto de vista de gênero, evidentemente mais equilibrado. E outro aspecto inédito é que nós temos um candidato que é o candidato do PT, um homem que vem de uma trajetória política consolidada, um processo muito claro e praticamente um novo aventureiro no processo eleitoral. Nós já tivemos no passado, isso faz parte da história eleitoral brasileira. Você tem, de repente, um tipo como Collor que desembarca no processo. É o caso do candidato do PSL, de um partido bastante desconhecido, partido praticamente onde não houve uma história do candidato, o candidato comprou praticamente o espaço nesse partido, versus um candidato de um partido bastante organizado, muito claro programaticamente, etc. Não está difícil para o eleitor escolher. Fátima, as mulheres fizeram manifestações gigantescas pelo ele não. Isso deu resultado nas urnas? Já nas pesquisas com clareza, nas urnas é difícil de saber, porque você só sabe quantidades. Se ele chegou no segundo turno, significa que ele conseguiu, vamos dizer assim, ele, Bolsonaro, contrapor esta onda, mas efetivamente foram as mulheres, desde o processo anterior, que chamaram a atenção para uma postura misógina, bastante contra as mulheres, atrasada, retrógrada, que ele tenta trazer para o eleitorado de uma maneira geral, e que as mulheres estão efetivamente, não só através de campanhas tipo Ele Não e marchas e concentração, mas também mostrando a falta de contemporaneidade, a falta de a sintonia com o conjunto da sociedade. A questão das mulheres está muito avançada entre nós. E não há outra maneira de ser, porque nós estamos disputando, estamos competindo e estamos participando de todos os espaços. Educação, mercado de trabalho, mercado eleitoral. Portanto, não faz sentido essa visão de uma mulher, do segmento de mulheres, como um segmento inferior do eleitorado, como é a visão do candidato do PSL. Fátima, muitos pesquisadores, eles afirmam que esse segundo turno vai ser entre civilização e barbárie. Como é que a senhora analisa isso? De certa maneira, sim. Barbárie no sentido de atraso, no sentido de considerar um segmento da população, os mais pobres e as mulheres, como um segmento desprezível, um segmento que não se conta no processo eleitoral, no processo da democracia. Quando você elimina uns segmentos tão importantes, ou mesmo quaisquer segmentos de um processo democrático, é já um pé na barbárie, certamente. O que o campo progressista, Fernando Haddad, precisa fazer para recuperar esse espaço que perdeu entre mulheres, entre a população mais pobre? Tem que falar com as mulheres, quer dizer, tem que levar aquilo que o partido dele, o PT e a sua aliança, tem de proposta de maneira muito clara, porque justamente é um terreno que a oposição está vazia, ela está aberta para esse diálogo. E as mulheres é o que esperam, as mulheres esperam isso do candidato Haddad. E para ele não haverá dificuldade, é uma questão apenas dele realmente lembrar que ele pode e claramente pode avançar no segmento das mulheres, das eleitoras que estão ausentes do eleitorado do Bolsonaro. Para você ter noção muito clara do que eu estou falando,
pela primeira vez que perfis eleitorais, como o do Bolsonaro, foram verificados. Do eleitorado do candidato do PSL, apenas 1/3 são mulheres. Segundo as pesquisas, nós não temos essa diferenciação no voto, mas pelas pesquisas, o perfil de Bolsonaro é talvez anti-mulher. A gente agradece então sua participação, Fátima. Eu é que agradeço a oportunidade. Você acompanha agora como fica o tempo nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. Sol entre muitas nuvens nesta quarta-feira em São Paulo. Máxima de 28 graus e mínima de 20 graus. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Média de 70% na umidade relativa do ar. Índice ultravioleta alto. Em São Bernardo do Campo, céu encoberto. Pode chover forte a qualquer momento. Máxima de 28 graus, mínima de 20 graus. Em Mogi das Cruzes, céu parcialmente nublado. Devem ocorrer pancadas de chuva localizadas. Máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Brasília, sol entre nuvens. Pode chover forte e rápido à tarde e à noite. Máxima de 31 graus, mínima de 18 graus. O Atlético Paranaense pode ser punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. No sábado, na partida contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, o clube utilizou uma faixa em seu estádio com os dizeres "Todos juntos por amor ao Brasil", frase usada na campanha do candidato Bolsonaro. Além disso, o clube obrigou os jogadores a entrar em campo com uma camiseta amarela com a mesma frase. O presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, se manifestou nas redes sociais a favor do candidato. Veja agora outros destaques desta terça. 112 corpos são enterrados em Ciudad Juárez, no México, sem o reconhecimento de seus familiares. Segundo as autoridades, a razão do abandono foi principalmente a falta de dinheiro para o sepultamento. Porém, em muitos casos, o motivo foi o cadáver ser fruto de assassinato ou por se tratar de fetos de abortos ilegais. Os corpos de 81 homens, 4 mulheres e 27 fetos estavam no serviço médico local desde 2017. Ministério das Relações Exteriores da Turquia autoriza que o Serviço de Segurança realize buscas no consulado da Arábia Saudita em Istambul na busca pelo jornalista Jamal Khashoggi. Khashoggi é crítico do governo saudita do príncipe Mohammed bin Salman e havia comparecido ao consulado para realizar trâmites administrativos. Autoridades turcas revelaram que as investigações indicam que o jornalista foi assassinado no interior do consulado. A Arábia Saudita nega as acusações. Líder norte-coreano Kim Jong-un quer que o Papa Francisco visite seu país. O recado será dado pelo presidente sul-coreano Moon Jae-in, que visitará o pontífice do Vaticano em 17 de outubro. Kim Jong-un garantiu que o Papa receberá calorosas boas-vindas. Moon pretende pedir apoio do Papa nas negociações de paz na Península Coreana. As duas Coreias estão separadas há mais de 60 anos em decorrência da Guerra da Coreia, interrompida com o cessar-fogo em 1953. As notícias do seu jornal também estão no celular. É a TVT de bolso. É só acompanhar a gente pelo aplicativo da TVT no seu tablet ou celular, inclusive o seu jornal em tempo real. Tem para Android e iOS. É super fácil de baixar. Dá só uma olhada. O aplicativo TVT está aí. Veja como é fácil baixar. No Android, acesse a Play Store. Em seguida, vá em Buscar. Pesquise por Rede TVT. Aí está, agora é só baixar. Você também pode baixar no iOS. Acesse a App Store, vá em Buscar, pesquise por Rede TVT e faça o download. Agora você tem acesso a todo o conteúdo do canal na palma da sua mão.
TVT é aberta, é de graça, é digital. Depois do intervalo, a mentira invade o WhatsApp. Você vai ver já já. Olá, gente. A gente volta aqui com mais uns comentários dos internautas. Marinalva Pessoa, de Recife. Até quando vamos deixar isso acontecer? Temos que lutar contra esse fascismo. Luciano Ferreira Batista, de Carapicuíba, aqui em São Paulo. Parabéns pelo jornalismo independente e de credibilidade. Salete Farias, as mulheres e os nordestinos são nossa bala de prata. Que assim seja, né? A gente volta daqui a pouquinho. Nesta eleição, chama a atenção a quantidade de notícias falsas e mentiras espalhadas nas redes sociais, especialmente no WhatsApp. A análise é do jornalista Kiko Nogueira, editor do site Diário do Centro do Mundo. Na campanha do Bolsonaro, as fake news têm um papel extremamente importante, acho que crucial. É um exército de gente produzindo e muita gente analfabeta política consumindo e espalhando isso. Ontem a gente teve um exemplo da cara de pau do candidato, quando ele foi ao Jornal Nacional e acusou que era vítima de fake news com relação ao Bolsa Família. Disse ele ali que não vai acabar com o Bolsa Família, que isso era uma notícia falsa. E enquanto ele dizia isso, o filho dele, Carlos Bolsonaro, espalhava nas redes sociais uma fake news sobre o Fernando Haddad. Era um vídeo do Haddad gravado em abril, véspera da prisão do ex-presidente Lula nos sindicatos metalúrgicos, e isso era dado como se fosse atual. O Haddad dizia que ia subir a rampa com o ex-presidente Lula. É disso que se trata a campanha do primeiro colocado no segundo turno das eleições presidenciais. O sujeito bate a carteira e grita, pega ladrão. Os partidos vão se posicionando sobre o segundo turno. Anunciaram apoio a Fernando Haddad do PT, o PSB, o PSOL e o PPL de João Goulart Filho. O Partido Novo, o Democrata Cristão, Progressistas e o PSDB, seguindo o modelo tucano, decidiram ficar em cima do muro e não apoiaram ninguém. O PTB de Roberto Jefferson anunciou apoio a Bolsonaro. O candidato Bolsonaro afirmou que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser rasgado e jogado na latrina e que estimula a malandragem e a vagabundagem infantil. Para mostrar a importância do ECA, foi divulgada hoje a pesquisa As Crianças e a Cidade, elaborada pela Rede Nossa São Paulo. A pesquisa As Crianças e a Cidade mapeou a percepção dos paulistanos sobre a situação das crianças na cidade
e revelou que 51% das pessoas acreditam que o número de crianças trabalhando e morando na rua aumentou no último ano. Pensando no bem-estar e no desenvolvimento da criança, o ECA proíbe o trabalho infantil. No artigo 60 do Estatuto é destacado: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. A pesquisa revela que a cidade de São Paulo é uma cidade pouco amigável para as crianças. Então, na percepção dos paulistanos, a cidade tem oferecido muito pouco de oportunidades e qualidade de vida para as crianças. Isso fica evidente na opinião dos paulistanos que foram entrevistados pela nossa pesquisa. Isso mostra, de fato, uma defasagem nas políticas públicas que não conseguem garantir uma alternativa e oferta de uma qualidade de acesso a políticas educacionais, culturais, de emprego e de renda, de oportunidades no geral. A gente viu na pesquisa a percepção de aumento de crianças morando na rua, aumento de percepção de crianças trabalhando ou pedindo dinheiro nos faróis, etc., né? Então, a sensação de aumento dessa violação na população foi de aumento, né? De o quanto que essa dificuldade da cidade de acolher de fato as crianças tem crescido nos últimos tempos. Isso se atribui, por um lado, sim, a questões econômicas, né, que a gente tem passado aqui, mas ao mesmo tempo também isso aponta para a necessidade de políticas públicas darem uma atenção maior para essas crianças na situação de vulnerabilidade. As políticas públicas para crianças defendidas pelo ECA e ignoradas pelo candidato Bolsonaro podem mudar a vida das crianças mais pobres. Eu fiz basquete, fiz futebol aqui nesse SESC, então SESCs também são muito legais em ter em periferia, porque a criança sai da escola ou antes de ir para a escola possa ir brincar, possa ir fazer algumas coisas que ela se sinta bem, ou ter praças de brinquedos, coisas que dá para que a criança se sinta bem de estar morando lá, de estar podendo brincar, estar podendo se sentir bem na comunidade, na rua, em qualquer coisa que ela se sinta bem de estar, né? Eu acho que o destaque é a necessidade que nós temos de conseguir ter um arranjo institucional na cidade de São Paulo que priorize em todas as áreas de políticas públicas a criança e o adolescente na cidade. No Rio de Janeiro, um evento realizado no Museu do Amanhã reuniu representantes de diferentes entidades para debater as ameaças ao cerrado brasileiro. Parte da campanha nacional de preservação desse que é um dos mais importantes biomas do mundo, a programação incluiu mesas redondas, exposições, exibições de filmes e atividades culturais voltadas ao conhecimento e preservação do cerrado. Um pedido que precisa ecoar pelo Brasil. Ei, não derruba essas palmeiras. Ei, não devora os palmeirais. Tu já sabes que não pode derrubar. Precisamos preservar as riquezas naturais. Sem cerrado, sem água, sem vida. Esse é o slogan de uma campanha nacional pelo reconhecimento e defesa desse bioma como patrimônio cultural e ecológico brasileiro. Eu considero o bioma mais importante do Brasil. Por quê? Porque no Cerrado é onde está o berço das águas. Se o Cerrado acaba, o rio, o maior rio do Brasil, por exemplo, que é o Rio São Francisco, ele morre. O Rio São Francisco, inclusive, está sucumbindo porque o Cerrado não está sendo protegido. É a gente fazer uma grande campanha com a população brasileira para aprovar a emenda constitucional número 504, que torna o Cerrado patrimônio. Só o Cerrado e a Caatinga são os biomas que não são protegidos ainda por lei. Uma questão que também está ligada à segurança alimentar. O Cerrado encerra cerca de 30% da biodiversidade brasileira, né? E por isso que falar da alimentação no Brasil significa defender o cerrado e defender, sobretudo, quem produz ou quem faz a coleta desses alimentos tão diversos. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, apenas entre 2016 e 2017, o Cerrado perdeu o equivalente a mais de 1 milhão de campos de futebol. A cobertura florestal hoje ocupa menos da metade da sua área original. Encontra-se fragmentada e ameaçada, sobretudo, pelo agronegócio. O nosso inimigo são os grandes empreendimentos, o nosso inimigo é o Estado que adota
é uma política de desenvolvimento que não respeita a existência dos povos. O fortalecimento da rede de resistência é cada vez mais importante. É hora de fortalecer, é hora de se juntar, é hora de se unir mais do que nunca, porque senão a gente não combate não, a gente não combate. A gente pode estar com essa história de defesa, mas não vale não, tem que combater mesmo. A gente lá no Tocantins já teve épocas que a gente foi preciso, as quebradeiras de coco, fazer procissão na frente de um trator para não derrubar a palmeira. Então a gente tem que ter coragem, tem que dar a cara a tapa mesmo e ir para o combate, porque se não for assim, não vai não segura não. Daqui uns anos, Babaçu vai ser só em desenho animado. Uma das primeiras ações da campanha é fazer com que as pessoas conheçam o cerrado, para que possam se engajar em preservá-lo. Uma lição que José, de 7 anos, já aprendeu. Podem não cortar as árvores, não poluir o mundo, não jogar lixo no chão, porque senão o mundo vai ficar ruim aí, vai ficar sem árvore, vai ficar sem planta. Hoje no Entrevistas, Juca Kfouri recebe Ana Estela Haddad, especialista em saúde. Eles batem um papo sobre afeto na política. Fazendo um balanço desse primeiro turno da eleição, nós fomos para a rua, nós andamos pelos 9 estados do Nordeste, cada estado é um estado. Você vai para a Bahia, é uma coisa, você vai para o Piauí, para o Maranhão, para onde você vai, né? Para Pernambuco, é diferente. E a gente viu uma militância na rua, a gente viu as pessoas acreditando, com esperança, uma campanha viva, vibrante na rua. Não perca o programa Entrevistas, vai ao ar logo mais às 10 horas aqui na TVT. O seu jornal quer saber a sua opinião. Você gostaria de ver seu filho sair de casa com uma arma? Isso é só entrar no facebook.com/redetvt, registrar o seu voto e deixar um comentário. Se você quiser gravar um vídeo com a sua opinião, mande aqui para o seu jornal. O número é 11 997 984 042 e funciona tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E não se esqueça de colocar o seu nome, cidade e estado quando enviar o vídeo. Antes de dar o resultado final, a gente pode mostrar o seu vídeo aqui. Hoje, 9 de outubro de 2018, você acompanhou aqui no seu jornal. Com o projeto que ratifica a privatização das distribuidoras da Eletrobras no Norte e Nordeste, trabalhadores do setor se mobilizam no Senado Federal aqui em Brasília. O objetivo é barrar a proposta. Ameaçado pela extrema-direita, 13º salário movimenta mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira. Jair Bolsonaro ignora direitos das crianças e diz que ECA tem de ser rasgado. Sindicato dos Químicos do ABC completa 80 anos de luta e resistência. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Logo mais às 10 horas você acompanha o Entrevistas. Boa noite a todos e a todas e até amanhã. E a luta continua. A gente volta aqui por uns últimos recadinhos dos nossos internautas. O Rogério Cavalcante. Não é hora de lamentar, é hora de lutar. O Eduardo Selga, do Espírito Santo. Bolsonaro dizer que o ECA precisa ser rasgado é assustador, mas ainda é perceber o quanto essa barbaridade encontra ressonância em parte da sociedade. Bom, obrigado pela atenção e amanhã provavelmente a nossa apresentadora, a Ana Flávia, vai estar aqui com vocês, tá bom? Boa noite e até mais.